conter as emoções. Nossa, São muita muito, emoção. são muitas as emoções, né, Eduardo? Eu tava vendo uma reportagem da BBC esses dias e falando sobre os 400 anos do livro de autoajuda. E Olha, 400 anos depois, cinco coisas que continuam valendo como se fossem para hoje, 400 anos depois. E uma dessas cinco coisas fala sobre o compartilhar problema. Que quando eu olha. partilho com você o seu problema e você partilha para mim o seu problema, a gente auto se ajuda. É a beleza do ser humano, né? A capacidade de compartilhar. Isso. E compartilhar não é eu te escutar e levar seu problema para casa, né? Compartilhar é eu simplesmente te ouvir e te acolher, né? Quando eu te ouço e eu te acolho, eu te ajudo e vice-versa. Quando você me ouve e me acolhe, você me ajuda, né? Justamente. Há 400 anos isso vem funcionando, então eu acho que a gente pode continuar. Bom, vamos manter os 400 em dia. Vamos somar aí, mas vamos fazer a nossa parte, né, do agora para que alcance, né, mais 10, mais 20, talvez mais 400 anos, né? E já entrando no tema, isso é uma escolha, né? É uma escolha. Isso é uma escolha. Estar aqui é uma escolha. Ter cada um de vocês aí conectando com a gente é uma escolha, né? Não estar aqui também é uma escolha, É né? uma escolha. É uma escolha. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje, né? Sobre as nossas escolhas. É isso aí. E a imagem que nós propomos para esse encontro de hoje, aquelas portas, né? Sim, Porque eu fiquei pensando assim, escolher entre portas abertas é muito diferente de quando a gente percebe que todas as portas estão fechadas, uhum, certo? Então, assim, como escolher nesse lugar onde parece que as portas estão fechadas, né? uhum, O que que nos faz olhar para aquelas possibilidades, que são aquelas portas, e decidir entre tantas, eu não digo nem abrir, mas pelo menos colocar a mão na maçaneta para ver se aquela porta está aberta. sim, Porque hoje, às vezes, a gente quer escolher no já pronto, uhum, escolher naquilo que já está escolhido, né? Escolher sim, naquilo que já foi decidido. Mas e o processo inteiro da escolha, né? Esse processo que eu sou o responsável por ele desde o início e por todo sempre, porque a escolha ela já nos provoca movimento desde antes dela acontecer, na sim, dúvida se vou, se não vou. E a partir do momento também, por exemplo, as pessoas que entraram aqui conosco, elas têm que decidir, elas vão escolher se vão ficar conosco até o final. sim. Se, nossa, mas daqui a 5 minutos eu tenho uma outra coisa para fazer, então eu vou escolher essa outra coisa ou não. Então, assim, a escolha nos acompanha para a vida toda. Sim. E mais do que isso, né, Eduardo? Às vezes a gente se esquece que o que eu vivo nesse exato momento foi uma escolha ontem. Sim, Eu estou nesse exato momento, eu, você e cada um dos que estão nos ouvindo estão dentro da sua escolha, que foi feita justamente. ontem, que foi feita há um mês atrás, que foi feita há um ano atrás. Só que é muito fácil esquecer, né? Que, que, que foi feita uma escolha há um tempo atrás, quando a gente começa a vivenciar as consequências dessa escolha. E aí a gente esquece da escolha e fica preso só nas consequências. Você me lembrou uma coisa agora, comprar as coisas à prestação, né? É, A dividir. gente vai lá, que legal, comprei, e eu acabei de tomar água não filtrada, viu, gente? Mas não escolhi, peguei a garrafa errada.
É, Vamos falar disso depois. mas às vezes você compra uma coisa, né, de 10 vezes, provavelmente na terceira prestação você já esqueceu, mas vai sofrer as As consequências da compra, consequências né? da compra. Exatamente. Exatamente. Aquilo ali vai te acompanhar, né, por 10 meses. E talvez o produto que você escolheu já nem esteja contigo mais. Perfeitamente. Já nem esteja funcionando é, com tanta presteza, né? Já nem te serve mais, talvez, e você ainda está preso na consequência. É, E isso é muito importante a gente ter essa consciência, né? Da minha escolha. Foi eu que escolhi. Né? Porque quando eu tenho escolhas agradáveis, eu vibro com isso, né? Mas quando as escolhas elas não seguem essa linha, né, do agradável e começa a ficar, como você mesmo disse, a prestação, por exemplo, chega num ponto que já começa a ficar desagradável, aí eu olho com o olhar de consequência, mas na verdade a consequência ela é tanto boa quanto ruim. Toda escolha gera uma sim. consequência, né? E aí eu gosto sempre de pensar nas tarefas do ser humano, né? Da existência do humano. E uma das grandes tarefas é essa, é tomar decisões, é fazer escolhas. Você falou uma palavrinha aí, né, um pronome possessivo. A escolha é minha, mesmo quando eu delego para o outro. Sim, Então, em qualquer situação, em qualquer circunstância, por mais que pareça que você não escolheu, você deixou o outro escolher, mas essa escolha de passar a decisão do outro, ela é sua. E sim, como você está trazendo essa palavra, né, vai ter consequências. Eu lembro muito da nossa época, Rose, de encontros, né, de retiros, encontros com jovens, quando a gente falava assim, ó, cada um escolhe um aí. Aí o grupo rapidamente, aquela confusão. Mas sempre tinha aquele que não queria escolher ninguém. E uhum, qual que era a consequência? Talvez ele era escolhido por alguém que ele não queria ficar. exatamente. Ou sobraria também. Ou sobraria Mas também, aí é lidar com a consequência do não escolher. do não escolher. Sim. Né? Deixar na E mão do outro, né? deixar na mão do outro. Colocar essa responsabilidade é muita coisa, viu, gente? É muita responsabilidade você entregar para o outro aquilo que é seu. Sim. E Sim. quantas vezes a gente faz isso para agradar, para não se opor, para não se frustrar, Para não por medo, decepcionar o outro. para não decepcionar esse outro, É, né? Então, assim, a gente precisa pensar muito nisso. E sim. sempre que a gente fala da escolha, a gente lembra, né, da famosa frase lá do Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela está numa encruzilhada e ela pergunta, não sei se é para o gato, acho que é para o gato, né? E ela fala, para onde esse caminho vai? Né? Qual caminho escolher? Aí o gato pergunta, mas para onde você quer ir? Ela diz, eu não sei. E o gato responde para ela, né? Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então a É, gente precisa fazer essa pergunta, né? Para onde eu quero ir? Não é nem se para onde eu quero ir é o caminho certo, é o caminho uhum, melhor. Mas é sim. fazer essa pergunta, para onde eu quero ir? E aí tem esse quero aí, eu acho que ele é essencial, sabe? Porque eu me permito querer. Porque quando eu Sim, me permito querer, eu vejo beleza na escolha. E aí, quando eu não me permito querer, eu deixo que o outro escolhe para mim. Ah, não sei, qualquer caminho serve. Qualquer coisa serve. O que você fizer aí tá bom. Será? tá bom. É? Será? Será? Olha como que eu abro mão nesse momento do que eu quero. Né? E aí, gente, não adianta.
tem consequência. Tem consequência. Tem consequência. E da consequência, não é por nada não, mas da consequência não tem escolha, né? Você tem que viver. A consequência você já está dentro da escolha. Porque aí, quando chega na consequência, a gente vira e fala, mas eu não tenho escolha. Realmente, o seu tempo de escolha passou. Na hora que você estava com a escolha na mão, você não escolheu. Agora você precisa viver. É igual a imagem das portas aí, né? Uhum. Você tem várias portas. Talvez a consequência seja o quarto, né? Uhum. Depois que você entrou no quarto, você vai ter que dar conta desse quarto. Você vai ter que habitar esse quarto, habitar essa escolha. Sim, e lá dentro, Eduardo, desse quarto, lá dentro dessa porta, pode ter um mundo de coisas que vai te transformar numa pessoa que você nunca imaginou, que vai te levar para lugares incríveis. Mas você precisa fidelizar isso e esquecer as outras, porque você já escolheu. Porque se eu escolho uma porta e fico pensando que tinha atrás da outra, a beleza da minha escolha passa. Porque e aí a brincadeira da semana passada, do sorvete, né? A brincadeira do sorvete, exatamente. Exatamente. Quando eu acho que colocar todos os sabores, quando eu misturo lá a pizza, né? Meia moda, meia margarita, meia da casa, meia portuguesa, eu escolho muitas massas, mas eu não vivo a experiência do indivíduo. Do indivíduo, exatamente. Hoje nós temos muitas telas, né? A começar por agora essa live, veja só. Só nesse celular, neste momento, são 2 telas, você e eu. Sim. Mas aqui do meu lado, de vez em quando eu fico olhando para o lado assim, para ver os comentários, eu tenho mais 2 telas. Veja quantas telas nós temos hoje. Você comprar uma televisão hoje é um problema, né? Uma é Full HD, a outra é Full HD+, a outra é Full HD Q+, a outra é Full HD Q mais ou menos. É difícil demais. Tem a Power, tem a Master. Tem a Power, a Plus. A Plus. Né? Então, assim, e tem me chamado a atenção como que o mercado, como que o mundo, às vezes, nos coloca em dúvida do inútil. Gente, para que uma televisão de borda infinita? Uhum. E a borda é infinita mesmo? Né? Sim. É uma borda infinita que eu vejo o fim da borda. Sim, exatamente. Né? Mas é um celular de borda infinita que eu vejo o infinito do... E às vezes, Rosa, a gente vai exigindo do outro justamente esse infinito que o outro não vai poder dar. Né? Porque o infinito está nas relações, entende? Naquilo que nós podemos... Está no nosso sorriso, está no nosso olhar, mas a gente quer o infinito do ter, do poder comprar, do poder dar, da forma de aparentar, né? Sendo que a beleza do infinito está naquilo que a gente não vai pegar, só vai sentir. Sim. E aí você me leva a um pensamento que me impede de chegar aí no sentir. Às vezes, né? Nem sempre, mas me impede de chegar aí, que é o que eu quero e o que eu preciso. Sim. Quando você fala da televisão, por exemplo, será realmente que eu preciso de uma televisão com borda infinita? Se eu nem sei o que é isso? Será que eu realmente preciso de um iPhone Plus 12? Eu acho que nós já estamos no 12, né? Não sei. Se eu só... E roxo. E roxo. Se eu só faço e recebo ligação, não preciso mais nada. Mas onde que está o meu limite de querer e o meu limite de precisar? Porque vai me gerar uma consequência. Toda escolha gera uma consequência. E nós não adianta, quando nós estamos dentro da consequência,
eu me arrepender dessa escolha, porque é uma responsabilidade, eu preciso viver. Eu preciso viver. Eu falo muito, nem sei se as pessoas que me escutam falar isso já estão por aí, se tiver, levanta a mão aí. Eu falo muito sobre a fidelidade, sabe, das escolhas. Que nós precisamos aprender a ser fiel às nossas escolhas. Porque eu escolho e esqueço muito rápido o que escolhi. E aí eu perco toda essa beleza do sentir que você falou aí. Porque eu estou dentro da minha escolha e não estou sentindo isso. Volta no sorvete. Eu Justamente. perco essa beleza, eu perco essa experiência. Eu Sim. perco essa oportunidade de experimentar. Né? Então, quando eu vou escolher, eu tenho que lembrar que atrás daquela porta tem um mundo infinito de possibilidades que pode me transformar e me levar além. Mas eu preciso ser fiel a partir do momento que eu escolho ela e esquecer as outras, porque senão eu vou ficar distraído com tanta coisa e a minha escolha ela se perde. E quando você fala dessa fidelidade, eu fico me lembrando da questão do sentido, né? Qual é o sentido da escolha que eu estou fazendo? Porque às vezes a gente escolhe a partir do imediato, Uhum. né? A situação se aparece imediata diante de mim e eu sou mobilizado por ela e eu fico fantasiado por ela e então eu faço a escolha. Aí quando eu trago aquele produto para casa, por exemplo, a casa é o lugar do sentido. Aí às vezes eu percebo que aquilo não serve, não encontra lugar dentro de mim, não Uhum. encontra sentido em mim. A Carol tá falando aí do shampoo, né? Que é difícil comprar até shampoo. Eu, quando eu usava coisas na minha cabeça, porque hoje, vocês percebem, daqui a pouco eu vou até no salão para terminar de aparar o resto que sobrou, eu sou da época do Neutrox. Por isso que você ficou careca? Eu não quero problema com a Neutrox. Mas na minha época o Neutrox era só amarelo. Sim. Agora tem o verde, tem o branco, tem. Meu Deus, então assim, é até difícil. E aí, sabe o que tem acontecido? Às vezes a gente vai se conformando, vai tomando a forma do produto que a gente compra. Sim. Não é o produto que me serve. Eu, Sim. eu, eu que tenho que caber no produto. Sim. Entende? Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso. Às vezes eu fico me perguntando, né? A É, gente falou do o, celular, é o né? marketing da manipulação, né? Só para fechar isso aí, quando eu sirvo ao Sim, produto. É o marketing da manipulação. não, e foi importante você voltar. Quando eu fiz a minha pós-graduação, uma delas em gestão de pessoas. E uma das aulas era sobre o marketing. E o meu TCC foi sobre o comércio, inclusive. E eu tive que estudar as cores. Então, por exemplo, você já reparou que quando você entra num shopping, numa grande loja, não tem relógio? Uhum. Porque a hora nos coloca no lugar de ter que decidir. Nossa, tá na hora de ir embora. Nossa, Sim. eu tenho que ficar. Né? Daqui a pouco a live vai ter que acabar. Nossa, já tem 40 minutos que eu tô aqui. Não é? Você já reparou que o shopping tem um cheirinho gostoso? Um cheirinho que te induz à compra. Sim. Tudo é muito claro, tudo é muito clean. Ô, gente, isso daí não é para te acolher, não. Te segura ali, né? Isso é para te Clima. segurar. É para te Mas segurar. aí que é a questão. Eles, a turma do marketing, sabe qual que é a cor que vai te induzir à fome, qual que é a cor que Sim. te induz a comprar. Mas Sim. eu preciso ressignificar o sentido. Olha, para as mamães aí, Dia das Mães passou, né? Mais uma vez, feliz Dia das Mães, que Dia das Mães é todo dia. Vai ao supermercado, vai no mercadinho com a sua criança para ver o que, que dá. Você entra no supermercado com fome.
Você entrou lá para comprar um shampoo, sai de lá com um chocolate, com um biscoito, com um salgadinho, entende? sim, Então a gente precisa dar conta do nosso sentido sim. para que É, nós façamos escolhas melhores também, né? a Escolhas mais conscientes. A Amanda tá até falando aí que quando você vai na parte de roupa de inverno, o ar-condicionado tá mais frio, só para você sentir nesse. É verdade. É verdade. Só para você sentir o frio. Aí na hora que você sai lá fora, tá aquele calorzão, tipo assim, cara, o que que eu fiz? Né? Mas é muito isso, né? E tem um contrapartida, né, Eduardo, que isso é um convite, é um convite para eu perceber mais o que eu estou realmente sentindo. Porque está muito aqui, ó, Sim, né? E eu tenho a minha audição, eu tenho o meu olfato, né? Eu tenho outros sentidos que eu posso usar a meu favor. é. E aí vem a decisão, né, anterior, né? O que que eu quero ir fazer ao shopping? O que que eu vou fazer no mercado? Né? Se eu saio e deixo para decidir lá, o marketing vai me ajudar. Sim. Agora, se eu já saio decidido, quando eu era criança, minha mãe sempre falava que não podia sair de casa com fome. E é verdade, né? A gente sempre comia antes de ir para qualquer lugar, justamente para não acontecer isso aí, para não, porque a fome ela te influencia muito nas suas decisões, né? O sono, né? Você com sono, você fica imediatista, você fica irritado, você quer resolver logo, né? E aí te manda para as escolhas, você vai tomar decisões rápidas, como você mesmo disse, né? Então tem a própria ansiedade, né? Que Sim. é um conjunto de tudo isso daí, a própria ansiedade leva a gente a ter, né? A tomar decisões, a fazer escolhas que realmente depois eu me esqueço que eu estou dentro da minha escolha e vivo só essa consequência. Mas tem uma coisa É, muito. Ah, pode ir, desculpa. não, pode concluir. Não, porque eu já ia sair. Pode concluir você, que eu já ia sair Você já disso. ia passar a bola. É, É, mas é isso mesmo, eu acho que a gente precisa. Hoje a gente vive uma ilusão de potência. Gente, você achar que porque você tem. A gente ficar falando o nome das coisas é complicado, né? Mas você achar que você tem um canal que passa filmes, séries, toca música, e você pode escolher entre aquilo tudo, que você está com o poder do controle na mão, olha, já sem tô falando, combinar, hein? já tô Tira a falando. marca. Agora vê, gente, no controle, olha só, já tem até o. Para eu não ter que ficar procurando, já tem um botão daquele canal, Daquele canal. né? Então você já liga a televisão. Aí uma pessoa fala comigo assim: eu nem sabia que existia esse termo, agora eu sei que existe, eu aprendi. Eu maratonei uma série. Olha, que legal, viu? Que escolha. Que escolha. Porque às vezes a gente acha que está escolhendo ali, mas a gente está talvez abrindo mão de fazer escolhas mais sensíveis para a nossa vida. Certo? É, Eu não estou dizendo, é legal você ir lá assistir a série, aquela coisa toda, mas enquanto você tem consciência sobre ela, enquanto você tem poder sobre ela. Porque maratonar uma série e ir na sorveteria e não conseguir escolher o sabor do sorvete é a mesma coisa. Não, você abrir seu guarda-roupa e ver aquele tanto de peças e não conseguir escolher é a mesma coisa. Então, só para a gente pensar um pouco nisso também. O poder de possibilidades que hoje parece que são dadas para nós, e veja só, gente, a gente acaba escolhendo as mesmas coisas, sim. acaba se comportando do mesmo jeito. Nós não estamos diversificando as nossas possibilidades de fazer coisas diferentes. Será por quê? Sim. Por que que tá tão difícil escolher, né? É.
Por que que nós estamos... E é uma coisa que está dada para nós o tempo todo. Sim. Vivemos durante tanto tempo sem a possibilidade de escolher, e agora, quando a gente pode escolher, a gente acha ruim. É, Ruim era quando eu não tinha escolha. Eu não tenho escolha. Aí agora eu tenho que escolher? pois é. Pensa num bebê, né? Uma criança quando está para nascer. Tudo bem que a gente vai falar do carinho dos pais, atenção dos pais, mas olha, escolhem o nome para aquela criança. A gente nem sabe se aquela criança vai gostar do nome. Hashtag não gosto do meu nome. Eu gosto, viu, gente? Escolhe a roupinha. Pensa, a roupinha que o bebê vai sair do hospital. A gente escolhe a mobília do quarto. Olha, a gente escolhe tudo. A gente escolhe a comidinha, a Priscila aí, né? A nossa nutricionista aí oficial. Isso, Escolhe isso. a papinha da criança. Tem que escolher? Tem que escolher, sim. Tem que escolher, sim. Mas, será que eu estou escolhendo para aquela criança ou eu estou fazendo escolhas que respondem a mim? Amém. Né? Mas só que chega um momento que a vida, aí os adultos precisam ajudar, a vida vai impondo que nós comecemos a fazer as nossas escolhas. Não é fazer a escolha como a criança, igual outro dia eu vi numa loja, uma criança de 8 anos escolhendo um celular. Não é disso que eu estou dizendo. Né? É a gente também ensinar já as criancinhas a terem autonomia. O Uhum. pai já sabe qual é a roupa que a criança vai usar, mas coloca 2 peças ali, entre as que ele já escolheu, pelo menos para a criança exercitar a escolha. Sim. Já sabe a comida que a criança vai comer, mas já coloca 2 opções para ela exercitar a escolha. Porque isso vai ser muito importante na vida adulta, neste momento agora, né? Onde a vida vai nos cobrando o tempo todo a escolha. É, e a partir daí, eu acho que o link que você me dá aí, só para comentar um pouquinho o que a Priscila falou, é muito válido para nós, né? Que é a questão da alimentação, e que às vezes a gente se perde na mesmice, né? De estar sempre comendo a mesma coisa, de estar sempre preso naquela mesma rotina alimentar e esperando algo diferente acontecer, né? Sim, E não vai acontecer. Não vai acontecer. Por quê? Porque eu não estou, como, né, você mesmo disse, variando nas minhas escolhas. O mesmo, né, é mais fácil, né? Eu vou escolher a mesma coisa. Né? A gente acha muito bonito quando a gente vê, né, as pessoas, quando elas chegam no restaurante, isso a gente vê muito na televisão, né? Que olha para o garçom o mesmo de sempre. Nem pega o cardápio, né? Já tem o pedido, ele já é exclusivo, né? O mesmo de sempre. Nossa, eu quero ser o mesmo para sempre. Né? Quando eu não uso esse poder de escolha, eu estou escolhendo isso, ser o mesmo para sempre. E aí, de repente, quando eu olho em torno de mim, onde eu estou? Porque as pessoas escolheram ir e eu fiquei com a mesmice. Né? Eu fiquei nessa mesmice. Mas aí entra no link, né, da questão do... A gente volta até um pouquinho no tema de semana passada, eu acho. Não, semana retrasada. Que o convite a respeitar a escolha do outro. Como é difícil respeitar a escolha do outro. Como é difícil, principalmente quando essa escolha pode gerar um tipo de dor ou sofrimento para ele. Mas, infelizmente, gente, foi ele que escolheu. Infelizmente. E isso é um desafio muito grande, porque a gente está vivendo muito isso hoje também, né? Dentro de tudo isso que nós trouxemos aí do nosso momento atual, tem muito essa escolha do outro que precisa ser respeitada. Ah, mas ele não sabe. Sabe. Ele sabe. Eu preciso acreditar nele, eu preciso acreditar que ele sabe, para eu dar para ele esse espaço de viver a escolha dele. Né? Não é fácil. Eu, particularmente falando, eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras para o ser humano. Porque quando eu quero muito cuidar de você,
e você já não quer mais ser cuidado, eu preciso respeitar a sua escolha. sim. Né? E eu falo muito isso voltado para dentro das questões dos sofrimentos emocionais, sabe, Eduardo? Porque muitas das vezes aquela pessoa que está ali num sofrimento profundo, ela evoca em nós que estamos aqui do lado de fora uma urgência e uma necessidade muito grande de ajudar e de tirar a pessoa dali. Mas ela não quer sair dali. Ela não quer se mover. Ela não quer sair dali agora. E você precisa fazer, você precisa acontecer. Vamos, eu vou te ajudar. Eu faço para você. Não, ela não quer. Ela não quer. E respeitar esse momento é muito difícil. É Muito. porque incomoda, né? Incomoda. E aí que tá, E a gente limita. precisa Incomoda e isso, limita. incomoda e limita. E nessa hora, a gente precisa aprender a escolher, ouvir esse incômodo, ouvir essa limitação. Uhum. Para a gente, às vezes, aprender, porque assim, aprender a estar do lado desse outro que está sofrendo. Uhum. Porque também é aquela história, né? Quando o outro está sofrendo, ele está vivendo uma experiência. E essa Sim. experiência, ela é válida para ele. E eu aqui de fora, eu não consigo me misturar nessa experiência do outro. Uhum. Então, esse respeito, essa palavra é tão bonita, né? Respeitar, é você aprender a, pelo menos, ser a sombra, né? Que a minha sombra te toque, você saiba que eu estou aqui. E Sim. dar esse tempo para o outro. Porque a vida vai nos convocar uma questão que você falou anteriormente, que duas palavrinhas que você falou que não combina com a vida. Para o manter para sempre. A vida é dinâmica. A vida nos coloca em movimento. Então, primeiro, eu não preciso ser refém das minhas escolhas. Uhum. Eu não preciso. Ontem eu gostava de amarelo. Se hoje eu gosto de verde, tá tudo bem. Aí vem sempre a voz de alguém. Ah, mas engraçado, mudou de personalidade agora? Tem duas caras. Não. É porque hoje a vida está me convocando a olhar de uma outra forma. A Sim. gente não precisa ser para sempre. E a tendência nossa, às vezes, de muito sofrimento, que a gente se coloca em lugar de sofrimento, é querer agarrar as coisas para sempre. Sim. E nada é para sempre. E o Coisas que para precisam sempre, ir, né? isso, precisa acompanhar o fluxo, entende? Quando eu não reconheço que eu estou envelhecendo, por exemplo, que hoje eu já não consigo fazer o de antes. Uhum. Gente, isso é bonito. Isso não é limite. A mídia às vezes coloca isso para nós, né? O mercado coloca isso para nós. E tá tudo bem também colocar. Porque ele coloca, mas não põe na minha mão. Sim. Certo? E eu é que vou beber dessa fonte ou não. Então, a Sim. gente perceber essa dinâmica da vida, essa dinâmica da possibilidade de escolher, é muito importante. Imagina, gente, uma coisa. Eu gosto muito de trabalhar o contexto hospitalar. Qual que é a primeira coisa que uma pessoa perde, uma pessoa que está adoecida perde quando ela entra num hospital? A autonomia. A autonomia. Ela Exatamente. perde a autonomia. E tudo bem que hoje nós temos muitos hospitais que estão trabalhando a humanização, parabéns, eu acho ótimo. Mas, por exemplo, você não escolhe a roupa que você vai usar dentro de um hospital. Sim. Você não escolhe a hora da refeição. A Você não refeição. escolhe a A refeição. refeição. Se a Né? luz vai ficar Nesse acesa ou tempo, apagada. se a luz vai ficar acesa ou apagada, Exatamente. entende? Você não escolhe quem vai ser seu cuidador. Então, Sim. assim, olha quanta coisa
é tirada, às vezes até o seu nome é retirado de você. sim. Você é o. Ah, eu, quando eu fiquei internado, né? Quando eu fiz a cirurgia, é o paciente renal. Não era o Eduardo Sabará, era o renal. Era o renal. É o renal. E olha, não quer, isso vai virar apelido não, porque isso é bullying, tá? Prometo. Entende? Então, olha só. E a Exatamente. vida aqui fora nos coloca no outro lugar, no lugar da escolha. Sim. Né? Inclusive, Rose, de errar. De Por errar. que não? Nós falamos sobre o erro outro dia. Eu prefiro Exatamente. errar tentando, porque errar tentando me coloca em Em movimento, movimento. me faz aprender. Então a gente Uhum. precisa. Mas olha, só para passar a bola para você, finalizando com o que você iniciou. Inclusive, respeitar o erro do outro, Sim. respeitar o limite do outro. Porque às vezes o que dificulta a gente que convive com outras pessoas até escolher é o julgamento. Você sempre escolhe errado. Toda vez que você escolhe, dá nisso. E não Não. esquece que quando chegar lá na frente foi você que escolheu. O dedão Esse, vermelho de, ali. esse dedo é uma Ó, beleza, foi né? você que escolheu. É, é muito isso, né? É, tem a Carol falou aí da síndrome do Salvador, lá em cima, e, e só para fechar essa questão do respeito da escolha do outro, a condição do ajudar, a primeira condição para eu ajudar o outro é que ele queira ser ajudado. Você pode ter todos os recursos do mundo, você pode ter todas as soluções do mundo na sua mão, Eduardo. Se eu não quiser ser ajudada, isso não vale de nada. E aí eu vou te dar a experiência da invalidez. Eu vou te dar a experiência do, do vazio, né? E, então, nós precisamos ficar muito atento a isso, tá, gente? A escolha que o outro faz, se ele quer realmente ser ajudado ou não. E aí nós precisamos dar um passinho para trás, que é o passinho do respeito, e respeitar onde ele quer ficar. Ele quer ficar ali. E aí vem o segundo desafio. Eu dou conta de ficar aqui com ele? No lugar que ele escolheu ficar? Eu dou conta de acompanhá-lo, de sentar lá no fundo do poço e ficar com ele? Enquanto ele quer ficar, eu vou ficar aqui contigo. E é outro momento de escolha, né? Eu preciso escolher se eu dou conta ou não. Porque se eu não dou conta, então não fica. Então não fica. Eu respeito a sua escolha, mas eu preciso ir. Eu não consigo ficar aqui. Então, só para amarrar essa questão do respeito, né? Muito bem colocado da Carol ali, a síndrome do Salvador. Lembre-se disso. Lembre-se que existiu uma escolha e ela pede para ser respeitada. Ela pede para ser respeitada. É fácil? Não, nunca foi, né? Quem falou que ia ser fácil mentiu para você. E uma coisa que eu falo sempre sobre a questão da escolha é diária, diária. Escolha você primeiro. Escolha você. Porque quando você escolhe você, você se torna possível para ajudar o outro, para estar com o outro, para fazer pelo outro. Então, escolha você antes de qualquer coisa. Né? Eu fico vendo, né? Vamos pegar aí as mães, já que domingo passado foi dia delas, vamos pegar elas de novo, e que tem muitas mães aí nos ouvindo. Mãe, não adianta você escolher seu filho primeiro se você não estiver bem. Não adianta você colocar seu filho em primeiro lugar, fazer tudo por ele, se você não estiver bem. Não adianta. Ele precisa de você. Então você precisa se escolher para escolher ele. Não adianta. Aí volta naquilo, né? Eu amo ao próximo como eu amo a mim mesmo.
Se eu não aprendi a amar a mim mesmo, eu tenho que parar de amar o outro. Porque eu estou amando errado. Verdade. Eu estou amando errado. Imagina, vamos fantasiar aqui. Essa questão, né, da gente fazer primeiro a autoescolha, né? O olhar Sim. para si. Se cada vez que eu escolher o outro antes de mim, uma partezinha de mim sumisse. Então eu escolhi o outro, sumiu um dedo. Escolhi o outro, sumiu o outro. Vai chegar uma hora que você vai sumir completo. E a ajuda, a escolha pelo outro, ela precisa de que você esteja pleno. Ela Sim. precisa também que você esteja inteiro. Então, para que você esteja inteiro, é preciso ter esse olhar para si. Mas, e não tenha medo, porque às vezes as pessoas confundem esse amor próprio com o famoso narcisismo, né? Sim. Nossa, que isso? Não, gente. Primeiro eu vou olhar para mim. Primeiro eu vou olhar para aquilo que eu dou conta, para depois, né? A Sheila está lembrando o exemplo da máscara de oxigênio do avião, né? Para depois eu estar com o outro. Eu preciso chorar. Jesus lá, né, falou: não choreis por mim, mas chorei por vós. Então, eu preciso olhar para a minha vida, para as minhas dificuldades, para aquilo que me coloca no lugar de chorar também. Chorar as minhas lágrimas, né? Digamos Uhum. assim. Porque quando eu choro as minhas lágrimas, eu aprendo a enxugar as minhas lágrimas, aí eu estou habilitado para ter essa sensibilidade de enxugar a lágrima do outro, Uhum. certo? Quando eu dou conta da minha dor, de reconhecer a minha dor, eu fico no lugar de estar sensível à dor do outro. Porque essa, às vezes, é a nossa dificuldade. Como ser sensível, como ser empático para essa dor do outro. Já essa Mas, dor. como você falou no início, a escolha primeira, né? A escolha primeira tem que ser por mim. Porque, às vezes, essa necessidade de ficar escolhendo o externo está escondendo aquelas escolhas que eu não dei conta de fazer para mim. Aquelas Uhum. escolhas primeiras que eu precisava fazer para mim. A gente precisa ter essa coragem. E olha, que bom, sempre é tempo. Sempre é Não, tempo. não, você não precisa. Ah, mas agora, vou fazer faculdade agora, que eu já estou com 40 anos. Gente, vai lá, vai lá fazer a experiência. Sim. Nossa, mas eu vou fazer. É agora. Se a vida está te dando uma oportunidade, ó, é agora. Viva essa experiência. Sim. É agora. Quando você estava falando aí sobre a questão, eu lembrei de uma coisa aqui que foi muito marcante para mim, nessa questão da escolha, escolher a si primeiro, né? Como que a própria cultura, a própria educação coloca a gente em segundo plano, em alguns momentos. Eu lembro que eu fiquei muito assustada uma vez, na minha adolescência, quando eu fui almoçar na casa de umas amigas. E chegando lá, a gente sentou na mesa e sentou elas com os pais e cruzaram os braços. E enquanto a gente não serviu e acabou de comer, eles não serviram. E aí eu, assim, morrendo de vergonha, sabe? E de medo de estar fazendo algo errado. Que eles ficaram lá, assim, com os braços cruzados. E a gente comendo, e tipo assim, cara, eles não vão comer? O que tem nessa comida que eles estão servindo pra gente e ninguém come, né? E aí depois que eles foram falar, né, que aqui as visitas comem primeiro. Olha que doideira! Como que é difícil, né? Depois você olhar para isso com esse olhar de se colocar em primeiro plano, né? Quebrar esse paradigma, quebrar esse costume, esse hábito de ser de ser depois, né?
Tem muito contexto, né, Eduardo? Se a gente for olhar para todos os contextos, né, que isso cai, a gente, né, vai precisar de um tempo infinito. Justamente. Mas olhe para o seu contexto. O contexto é particular, né? Olhe para o seu contexto e respeite o seu contexto, o seu real, né? Porque às vezes a gente fica buscando um ideal de ser e não consegue ser por causa disso, por causa desse ideal de ser. Olhe para o seu real, né? Para o seu real de ser, né? Não é para o seu ideal de ser. Porque às vezes tá falando do ser, às vezes quando a gente olha para o ser, ele já está ocupado pelo não ser, já está Sim. ocupado pelo outro, Uhum. né? Então, assim, aquilo que é meu. A minha casa interior, quem ocupa sou eu. Os outros são convidados. Sim. Os outros são convidados. Eu posso convidar que o outro venha a mim. Mas quando eu não convido e tem um outro povoando, isso é invasão, gente. Sem razão. E quando a gente é invadido, a gente vai reagir. E nem sempre as nossas reações são as melhores. Quando a gente fala de não ir à rua com fome, nessa hora a fome é invasão. Aí você vai reagir à fome. Sim. Né? Eu estou muito nervosa, vou lá. Fique em casa. Fique em casa. Olha olha para o espelho, se veja. Porque também, a gente também hoje, com as mídias, né, com a rede social, aquela coisa toda, todo mundo quer falar, todo mundo quer se expressar. Nós vivemos a experiência essa semana que passou da morte do Paulo Gustavo, né? E eu fiquei. A gente não dá conta de ler tudo, né? E as pessoas comentando, e eu fiquei me perguntando, por que elas não estão falando das mortes delas, das experiências delas, e elas estão falando dessa morte do outro? Também sou fã, era fã do Paulo Gustavo, tá, gente? Tranquilo, legal, gostava de rir muito. E quando um artista morre, assim, quase que a mídia não deixa ele morrer, né? Que agora vai Sim. ficar passando o tempo todo. Mas eu quero chamar atenção para a reação. Às vezes a gente fica muito na reação, essa reação externa, e não se pergunta, por que eu estou chorando essa morte? Por que eu estou mobilizado com essa morte? Quando a gente vê uma cena ali, por que eu acho que eu tenho que me posicionar? Não é verdade? Então, quais são as nossas escolhas? Semana passada a gente falou da diferença, né? Do decidir e do escolher. Realmente, agora eu não vou decidir, são 10 horas, 10h22. É fato. Não está no meu poder de decidir se agora vai ser 10 ou se vai ser meia-noite. Não, são 10 horas. São 10 horas. Mas o que eu faço com esse horário é minha escolha. Se eu vou ficar aqui agora, se eu vou fazer almoço, se eu vou... Entende? O que eu vou fazer está no meu lugar de escolha. E a gente precisa pensar nisso. Né? Depurar as nossas escolhas para a gente perceber se a gente não está... Se não tem uma entidade escolhendo por nós, né? Uma entidade outro. Se realmente sou eu, se eu que tenho que me haver com a frustração, mas também me haver com a alegria da escolha. Porque a gente está falando muito da frustração, tem as escolhas que nos colocam para cima, as escolhas que nos colocam no lugar assim, que bom que eu consegui escolher, que bom que eu tomei essa decisão. Tudo bem que eu Sim. não consegui passar não, mas que bom que eu fui lá fazer a prova. Isso é Sim. muito importante também. Isso é alimento, né? É o que me alimenta para a próxima. Perfeitamente. Né? É o que me alimenta para a próxima escolha. É reforçar esse lugar, né, de escolha. E só para amarrar aí essa questão da invasão, quando eu sou invadida, é porque eu abri espaço para essa invasão acontecer. Né? Tinha um espaço vazio. Tinha um espaço vazio. Tinha um espaço vazio. Se o invasor ele encontrou esse espaço para se instalar, é porque esse espaço estava vazio. Então, mais uma vez, eu preciso olhar para isso.
Até mesmo nas invasões existe uma pequena participação minha, né? Eu eu escolhi aquele espaço vazio, né? Eu escolhi deixar aquele espaço vazio. E alguém chegou e tomou conta. E agora, como que eu coloco esse invasor para fora, né? Como que eu tenho esse lugar de volta? Mais uma escolha a ser feita, né? Quando eu É muito, reconheço, quando eu reconheço que eu vivo esse momento atual como uma escolha, eu abro possibilidade de sair dele a qualquer momento e escolher de novo. Porque eu escolhi estar aqui. muito bonito isso que você disse, sabe, Rosa? Essa questão do vazio. Até o nosso vazio precisa ser reconhecido por nós. Precisa ser respeitado por nós. Aquela hora do não sei. Por que você está assim? Não Não sei. sei. É isso. Se aveja com isso. E Uhum. aí, quando você fala, né, que quando até esse vazio é invadido e a gente vai pôr esse invasor para fora, cuidado. Sabe por quê, gente? Esse invasor, ele não vai embora como ele entrou. Ele vai embora Sim, carregando um pouquinho da gente. Essa que é a questão. exatamente. Quantas dores que nós sentimos quando nós olhamos para alguém. Ah, porque alguém falou isso comigo, porque alguém não podia ter comentado, porque alguém me criticou, porque olha só quantas dores. Quantas dores às vezes também a gente sente quando de ver a alegria do outro. Muitas Uhum. vezes, né? Nossa, superação. Às vezes uma pessoa fala com você assim, ó, vai ter um concurso assim, 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 vamos fazer? Ah, não sei, nhenhenhé, e começa. Aí o outro vai, faz e passa. A gente se coloca no lugar de angústia. Uhum. Então, o outro não passa por nós sem nos deixar uma marca, sabe? O outro também não vai embora de nós sem Sem levar um levar um pouquinho de nós. pedaço. Levar e deixar. E aí, Sim. às vezes, a gente precisa se perguntar quantos desses outros que estão dentro de mim, né? Quem que mora dentro de mim? Quem que está morando dentro da minha casa? Chega uma hora que tem que pensar, opa, vamos organizar esse negócio aqui. Já que eles não querem ir embora, já que eu não consigo colocar vocês para fora, pera aí, vamos nos organizar pelo Vamos menos, nos organizar. né? Sim. Porque senão sempre vai chegar mais um. E Sempre cada vai chegar mais um mais que um. chega é menos um de mim que cabe. E eu que tenho que caber dentro da minha casa. Eu que tenho que caber dentro da minha história. Entregar a nossa história para o outro escrever não é uma boa, não. A nossa Uhum. história tem que ser escrita por nós mesmos. Exatamente. E é assim que a gente encerra o nosso papo de hoje. Já? Ah, não. Já. Lembrando que escolha-se primeiro. Ótimo. Escolha-se primeiro, né? E essa é a mensagem de hoje, né, Eduardo? Quando a gente fala de escolhas, a gente precisa se perceber como uma melhor opção. Eu sou uma boa opção. Eu posso ser uma boa opção. Eu posso ser. Eu posso ser E uma boa eu opção. e sempre lembrando, né, que a vida está aí cheia de possibilidades. Sim, O dia amanhece cheio de possibilidades. Isso é maravilhoso. Não sim, tem nada determinado. Não tem determinado. Não sim, acredite nisso. Seja a diferença. Faça a diferença. sim. E quando eu escolho viver por mim, o outro tem o melhor de mim, Nossa, né? fantástico. Quando eu Minha melhor escolho, versão. quando eu escolho viver para mim, quando eu me escolho em primeiro lugar, o outro vai ter o melhor de mim. E é isso. Essa é a consequência de se escolher primeiro, né? Oferecer para o outro o melhor de mim. Se você quer É oferecer para o verdade. outro o melhor de você, escolha-se primeiro. Justamente. Fantástico. Muito bem. Obrigada a todos vocês por escolherem estar aqui com a gente,
É a nossa. Tá virando felicidade às terças-feiras. Estar aqui, né? Eu posso ser uma boa opção todos os dias, exatamente, Fernanda. Eu posso ser uma boa opção todos os dias, e sendo um dia de cada vez, né? Para a gente poder experimentar e saborear um dia de cada vez, para não precisar correr lá no amanhã, porque o amanhã está vazio. É isso O mesmo. amanhã está vazio. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Eduardo, mais uma vez, pelo espaço de reflexão, pela oportunidade de dividir o sentir, É, né? bonito. Espaço de partilha, né? Sustentemos por mais 400 anos esse Ó, espaço de autoajuda. Eu falo para ti, você fala para mim e a gente se ajuda. isso mesmo. Muito bem. Obrigada. Então tá, até Paz e bem terça-feira. para vocês. Até mais, Até. gente. Tchau, Obrigada. tchau.